Certo, vamos falar sobre o chip Willow do Google, um computador quântico tão poderoso que está redefinindo os limites da possibilidade computacional. O Willow não apenas estabeleceu novos recordes, ele os obliterou. Ele resolveu um problema em menos de 5 minutos que os supercomputadores mais rápidos da Terra precisariam de 10 setilhões de anos para concluir. E aqui está a reviravolta. Alguns cientistas acreditam que essa descoberta quântica pode envolver universos paralelos, onde os cálculos se desdobram em múltiplas realidades ao mesmo tempo. Então, vamos destrinchar o que Willow realizou e por que o multiverso, de repente, é parte da discussão. Bem-vindo ao Mistérios do Universo. Este é o seu espaço. Willow, do Google, realizou uma computação em menos de 5 minutos que levaria 10 septilhões de anos para um dos supercomputadores mais rápidos da atualidade. Este número surpreendente ultrapassa todas as escalas de tempo conhecidas na física e ofusca a idade do universo por uma margem impressionante. Não só isso. O Google também fez uma afirmação surpreendente, dizendo que seu novo chip quântico pode estar explorando universos paralelos para atingir seus resultados. Em outras palavras, o Google afirma que seu chip é tão rápido que seus cálculos podem ter ocorrido em universos paralelos. Uma afirmação ousada que também gerou ceticismo significativo. Então, qual é a ciência por trás dessa afirmação ousada? Willow é o mais novo empreendimento do Google em computação quântica, um chip que aproveita os estranhos princípios contraintuitivos da mecânica quântica para lidar com problemas além do alcance dos computadores clássicos. Se você está familiarizado com computação quântica, provavelmente já ouviu falar de qubits. Um qubit, ou bit quântico, é a unidade fundamental de informação na computação quântica. Qubits são criados pela manipulação de partículas quânticas, como elétrons, fótons, íons armadilha, circuitos supercondutores ou átomos. Diferentemente dos bits clássicos, que são estritamente 0 ou 1, qubits podem existir em um estado de superposição, o que significa que podem ser 0 e 1 simultaneamente. Pense no gato de Schrödinger, que está vivo e morto até ser observado. Mas Willow não é só sobre superposição. Pesquisadores do Google fizeram afirmações ousadas, afirmando que Willow pode lidar com problemas mais complexos, com velocidade e eficiência ordens de magnitude maiores do que qualquer coisa que já vimos antes. E é aqui que fica realmente intrigante: correção de erro quântico. Para que os computadores quânticos sejam práticos, eles devem lidar com erros, um problema que os computadores clássicos não enfrentam tanto. Os estados quânticos em um qubit são incrivelmente frágeis. Eles são facilmente interrompidos por calor, ruído ou até mesmo raios cósmicos, causando perda de informação. É aqui que a correção de erros quânticos se torna essencial. Anteriormente, a falta de correção de erros era um obstáculo significativo para escalar sistemas quânticos. Mas o Google acredita que o Willow resolveu esse desafio com um novo método de correção de erros quânticos. Willow pode tornar os sistemas quânticos mais confiáveis, permitindo que eles lidem com problemas complexos e inaugurem uma nova era da computação. Um dos aspectos mais empolgantes da computação quântica é sua capacidade de executar computações paralelas. Graças à superposição, os qubits podem existir em múltiplos estados simultaneamente, permitindo que os computadores quânticos processem muitas possibilidades de uma só vez. Isso poderia permitir que eles resolvessem problemas em meros momentos que levariam milhões de anos para os computadores clássicos. Imagine resolver um quebra-cabeça gigante. Um computador clássico testaria uma peça de cada vez, tentando combinações diferentes.
Um computador quântico, por outro lado, poderia testar múltiplas combinações simultaneamente, graças ao seu poder de processamento paralelo. Agora, imagine levar isso adiante. E se os computadores quânticos não apenas processassem cálculos em paralelo, mas explorassem múltiplos resultados possíveis simultaneamente, identificando rapidamente a solução ótima? Esse é o verdadeiro avanço. Com a correção de erros quânticos e um sistema como o Willow, esses cálculos poderiam ser mais rápidos, mais confiáveis e mais precisos do que nunca. Estamos explorando universos paralelos. A capacidade de explorar múltiplas possibilidades ao mesmo tempo ressoa com a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, uma teoria que sugere que todo evento quântico cria linhas de tempo ramificadas de resultados. Embora isso continue especulativo, a afirmação ousada do Google está atraindo muito ceticismo online. Por um lado, o cálculo que o Willow foi projetado para resolver não tinha nenhuma aplicação prática imediata. O cálculo específico em questão é produzir uma distribuição aleatória, tuitou o físico alemão Sabine Hossenfelder em resposta ao anúncio do Google. O resultado desse cálculo não tem uso prático. É exatamente o mesmo cálculo que eles fizeram em 2019 em um chip de cerca de 50 qubits. Na época, o Google fez uma afirmação semelhante, argumentando que havia alcançado a supremacia quântica, ou o ponto em que os computadores quânticos podem fazer coisas que os computadores clássicos não podem. Independentemente de essas tarefas serem úteis, como John Preskill, que cunhou o termo pela primeira vez em 2012, escreveu em uma coluna da Quanta Magazine de 2019, as implicações e o significado do avanço do Google permanecem em debate. No entanto, a empresa já está focada no futuro, visando escalar o Willow para um nível em que ele possa provar ser genuinamente prático. Eu, por exemplo, estou muito esperançoso sobre o Willow. E você? Deixe-me saber comentando abaixo. E enquanto discutimos universos paralelos, aqui está uma teoria fascinante que está mudando a maneira como vemos o universo. Ao olhar para o universo nas maiores escalas, usando telescópios sofisticados como este aqui, uma coisa se torna bastante evidente. As coisas são surpreendentemente simples e diretas agora. Quando olhamos para dentro do universo usando o Large Hadron Collider, descobrimos que mesmo nas escalas mais ínfimas, tudo se alinha com a física estabelecida. Nenhuma surpresa ainda. É um cosmos surpreendentemente ordenado lá fora, do colossal ao minúsculo. Quer você esteja olhando para as estrelas ou espiando o coração da matéria, os cientistas achavam que duas grandes ideias explicariam tudo. Uma delas é chamada de teoria das cordas, uma estrutura matemática extremamente intrincada que, apesar de todo o seu talento, ainda não resolveu nenhuma questão importante. A outra é a inflação cósmica, que sugere que o universo se expandiu repentinamente mais rápido que a velocidade da luz por uma fração de segundo após o Big Bang. Mas não temos certeza do que veio antes da inflação ou o que a impulsionou. No entanto, juntas, essas duas ideias sugerem que o universo é super complicado quando você olha de perto e muito caótico. De uma perspectiva macro, bem, isso não coincide com observações nas maiores escalas cósmicas. O universo é homogêneo e isotrópico. Isso significa que não importa onde você esteja ou em que direção olhe, o universo parece em grande parte o mesmo. Então pode ser que a aparente simplicidade do universo possa ser apenas devido à gama limitada de escalas que podemos observar atualmente. Talvez, à medida que exploramos escalas muito maiores ou menores, a complexidade antecipada que nossas teorias sugerem possa eventualmente vir à tona.
Ou talvez o universo seja realmente tão simples e previsível quanto parece, de sua grande escala até as menores partículas. E se isso for verdade, as pistas para desvendar alguns dos maiores mistérios do universo podem já estar escondidas à vista de todos, esperando que conectemos os pontos. Mas e se a resposta não estiver em nosso universo, mas em outro? Você nunca ouviu falar da navalha de Occam? A explicação mais simples é provavelmente a correta. No mundo do raciocínio científico, há um princípio eficaz, conhecido como navalha de Occam. Vamos supor que astrônomos observem luzes inexplicáveis em outro planeta. Em vez de concluir que alienígenas estão lá, a navalha de Occam propõe considerar causas mais simples primeiro, como condições atmosféricas ou fenômenos planetários naturais. Mas por que trazer o fator de Occam aqui, você pergunta? Porque muitos modelos de inflação sugerem que a rápida expansão repentina do universo primitivo também deveria ter criado ondas gravitacionais de comprimento de onda longo, essencialmente ondulações no espaço-tempo. Se detectadas, essas ondas confirmariam fortemente a teoria da inflação. No entanto, apesar das buscas refinadas, os cientistas não encontraram nenhum sinal dessas ondas. E o que piora é que cada novo experimento estreita o campo, descartando mais modelos de inflação ao longo do caminho. Agora, a teoria da inflação explica algumas questões. Ela também traz consigo muitos desafios, como qual campo de energia realmente impulsionou a inflação? Além disso, a inflação requer que o universo tenha condições iniciais muito específicas. Mas por que essas condições estavam presentes para começar? E então, há modelos de inflação que sugerem universos de bolhas infinitas. Isso não apenas levanta questões filosóficas e científicas sobre testabilidade, mas também desafia a natureza da realidade física. Então, ignorar a navalha de Occam aqui seria basicamente assumir que não há explicações mais simples. Isso é algo que Neil Turok, o Higgs Chair de Física Teórica da Universidade de Edimburgo, decidiu mudar. Junto com seu colega Leighton Boyle, Turok abordou um novo modelo teórico que poderia abordar questões cósmicas fundamentais sem depender da inflação tradicional e da teoria das cordas. Se usarmos a teoria da relatividade geral de Einstein e as leis conhecidas da física para seguir o universo para trás no tempo, chegamos a um ponto onde o espaço e o tempo encolhem para um único ponto chamado singularidade inicial. Para dar sentido ao estado quente extremamente denso no início do universo, teóricos como o ganhador do Nobel Roger Penrose identificaram uma simetria fundamental nas leis da luz e das partículas sem massa. Essa simetria, chamada simetria conforme, sugere que nem a luz, nem as partículas sem massa experimentam o encolhimento usual do espaço no Big Bang, permitindo que elas contornem as condições intensas que, de outra forma, afetam todas as outras formas de matéria. Imagine que você tem uma folha de borracha elástica, como um elástico com um desenho. Agora, se você puxar ou esmagar essa folha de borracha, você pode mudar o tamanho do desenho, mas não está mudando o formato das coisas no desenho. De forma similar, a simetria conforme implica que o universo poderia ter uma estrutura similar, permanecendo inalterado, não importa como você o dimensione. Essa propriedade poderia significar que, em vez de ser moldada por um evento explosivo como a inflação, a uniformidade do universo poderia surgir naturalmente dessa simetria. Eles propõem que a singularidade inicial, em vez de ser uma origem unidirecional, age como um espelho no tempo. De um lado, o tempo flui para frente e do outro flui para trás como um reflexo cósmico. Este espelho no Big Bang se alinha com a ideia de que todo processo físico tem uma contraparte de espelho, onde espaço, tempo e partículas são invertidos. Assim, seguindo a simetria CPT,
um equilíbrio fundamental na natureza. Para entender a simetria CPT, imagine o universo como um grande palco, onde partículas encenam uma peça. Nesta peça, a paridade de carga e o tempo governam como as coisas se comportam. Agora, digamos que a carga troque matéria com antimatéria, a paridade inverta a cena como um reflexo de espelho e o tempo rebobine toda a sequência como se estivesse se movendo para trás. Agora, a simetria CPT diz que se você mudar todos os três de uma vez, ou seja, inverter cargas, espelhar tudo e rodar o tempo para trás, as leis da física permanecem perfeitamente inalteradas. O universo não sua. Ele ainda joga pelas mesmas regras, como uma performance bem ensaiada, não importa como você a reorganize. No entanto, a aparente dominância de partículas sobre antipartículas e o fluxo unidirecional do tempo em nosso universo fazem parecer que essa simetria, CPT, pode ser violada. O conceito de universo espelho, no entanto, restabelece essa simetria ao sugerir que nosso universo tem uma contraparte de espelho invertida. Nessa realidade de espelho, o tempo se move para trás e as antipartículas superam as partículas em número. Este universo paralelo não precisa ser um lugar real, mas pode ser uma construção matemática para explicar a simetria na origem do universo. Esta teoria também lança luz sobre os neutrinos da matéria escura, que são partículas leves que se movem perto da velocidade da luz, giram em uma orientação canhota. No entanto, os neutrinos pesados destros, previstos para serem estáveis, são possíveis candidatos à matéria escura, pois interagem apenas por meio da gravidade. Então você vê, usando sua hipótese do espelho, Turok e Boyle calcularam que esses neutrinos destros poderiam de fato ser responsáveis pela matéria escura. Basicamente, a teoria sugere que se a matéria escura é feita de neutrinos destros pesados, um tipo de neutrino que é estável e raramente interage, então dos três tipos de neutrinos leves conhecidos, pelo menos um teria que ter massa zero. Essa previsão está sendo testada estudando como as galáxias e outras estruturas cósmicas são organizadas no espaço. E observar como a matéria se aglomera pelo universo pode revelar pistas sobre a massa do neutrino, ajudando assim a confirmar ou refutar essa teoria sobre a matéria escura. Depois disso, os cientistas também abordaram o mistério de por que o universo parece plano e uniforme em grandes escalas. Eles explicaram isso usando o conceito de entropia, que ajuda a descrever o quão prováveis são certas configurações. Eles descobriram que um universo plano, em rápida expansão, com uma pequena aceleração positiva, é o estado mais provável. Além disso, eles mostraram que variações de densidade, geralmente ligadas à inflação, poderiam, na verdade, ser explicadas por campos quânticos. No entanto, mais pesquisas são necessárias para garantir que a nova teoria se sustente cientificamente. Retratar o Big Bang como um espelho explica nitidamente muitas características do universo que poderiam, de outra forma, parecer conflitantes com as leis mais básicas da física. Escreveu Turok, que publicou as descobertas de sua equipe no periódico Annals of Physics. O progresso que já fizemos me convence de que, com toda a probabilidade, há alternativas à ortodoxia padrão, que se tornou uma camisa de força da qual precisamos nos livrar. Embora muito mais trabalho seja necessário para dar suporte a essa ideia fascinante, Turok sugere que, mesmo se provada errada, ela destaca a possibilidade de explicações mais simples do que aquelas fornecidas pelo modelo padrão. O que vocês acham da teoria do universo espelho? Ela veio para ficar? Deixem seus comentários abaixo para me dizer se vocês gostam dos nossos vídeos. Por favor, considerem se tornar um membro para apoiar o canal. E, como sempre, não esqueçam de se inscrever no Mistérios do Universo, porque este é o espaço de vocês.